Para quem está escutando a gente agora, tenta visualizar a seguinte cena. Imagina uma frota de navios de guerra chegando à praia da sua cidade hoje. Aí um homem desce na areia, desenrola um pergaminho enorme e começa a ler um documento jurídico super complexo, num idioma que absolutamente ninguém ali entende. Nossa, um cenário completamente surreal. Sim, e a premissa desse documento é muito simples. Como um líder religioso estrangeiro que vive a 8.000 quilômetros de distância, assinou um papel, a sua casa, a sua rua e a sua vida agora pertencem a um rei que ninguém ali nunca viu na vida. E o detalhe mais assustador de tudo isso, para o sistema internacional daquela época, isso não era considerado um roubo, sabe? Era um procedimento perfeitamente legal, totalmente burocrático e justificado. Pois é, e é exatamente essa arquitetura bizarra que a gente vai desmontar no nosso mergulho de hoje. Para a pessoa que solicitou essa pesquisa e quer entender as raízes do direito internacional, nós pegamos um artigo acadêmico fascinante de 2013. O texto foi escrito por Matheus de Oliveira Couto e Fernando Rodrigues Montes Doca. E o título é longo, mas diz muito. É Francisco de Vitória, Negócios Ibéricos, Poder Papal e Direitos dos Índios Americanos. Exato. A nossa missão com esse dossiê hoje é entender como, em pleno século XVI, um monge dominicano ousou desafiar as duas maiores potências do mundo usando pura lógica filosófica e jurídica. Ele queria provar que os povos indígenas das Américas eram os verdadeiros e únicos donos de suas terras. E olha, o contexto geopolítico é fundamental para a gente entender o tamanho do vespeiro em que esse monge estava mexendo. A gente está falando do final do século XV. A Península Ibérica acabou de sair das guerras de reconquista, os mouros foram expulsos. A máquina de guerra de Portugal e Espanha estava a todo vapor, né? Eles precisavam de um novo alvo urgente. Com certeza. A ambição apontou direto para o oceano. Aí, quando Cristóvão Colombo chega às Américas em 1492, cria-se um problema diplomático sem precedentes na Europa. Eram duas potências navais, armadas até os dentes, reivindicando um continente inteiro. A guerra era iminente. E se as duas maiores coroas católicas da Europa estão prestes a se aniquilar, a única figura com capital político para entrar no meio dessa briga e separar as partes é o Papa. E, por uma coincidência monumental da história, quem era o Papa da época? Alexandre VI, que calhava de ser um Papa espanhol. Pois é. Olha, isso me cheira a um conflito de interesses colossal desde o primeiro minuto. É tipo chamar o irmão de um dos times para ser o juiz da final do campeonato. Exatamente. E a coroa castelhana, lógico, soube usar essa vantagem perfeitamente. Em maio de 1493, o Papa Alexandre VI emite as bulas papais conhecidas como Intercátera. As famosas bulas que dividiram o mundo. A mecânica delas é fascinante do ponto de vista do poder absolutista. Elas literalmente traçavam uma linha imaginária no globo, ali a oeste de Cabo Verde, e doavam tudo que fosse encontrado daquele ponto em diante para a Espanha. Eles literalmente doaram um pedaço do planeta. Sim. E faziam isso sob a justificativa de que o Papa, sendo o representante de Deus na Terra, tinha o direito de distribuir territórios não cristãos. A única condição era que os reis enviassem missionários para evangelizar os nativos. E isso tudo culmina no Tratado de Tordesilhas, no ano seguinte, em 1494. Aquele tratado que estabelece o mare clausum, o conceito de mar fechado. Sim, que na prática dividiu o Atlântico. É como se a gente estivesse olhando para duas megacorporações de tecnologia dividindo o monopólio absoluto do mercado global de software. E o Papa atua como tipo um órgão regulador supremo, um CEO do mundo. Ele distribui as patentes universais sem sequer consultar os desenvolvedores originais da tecnologia. Uma analogia perfeita. Os desenvolvedores originais, no caso, seriam as civilizações indígenas complexas que já viviam e administravam aquelas terras há milênios. Autores do artigo trazem à tona um documento chamado Requerimento. Requerimento? Que nome burocrático. Muito. Ele foi redigido em 1513 pelo jurista espanhol Juan López de Palacios Rúbios. O Estado espanhol era extremamente burocrático.
e precisava que a sua consciência estivesse limpíssima, amparada pela lei. O requerimento era literalmente a ferramenta para isso. E como ele funcionava na prática? Era um texto que os conquistadores tinham a obrigação legal de ler em voz alta para os indígenas antes de disparar um único tiro ou usar qualquer força militar. Deixa eu ver se eu entendi. Eles chegavam na frente de um império inteiro, tipo o Azteca ou o Inca, e liam um manifesto em latim ou no espanhol super arcaico. Isso mesmo, lendo para pessoas que não faziam a menor ideia do que estava sendo dito. É um contrato de rendição forçada disfarçado de aviso prévio. Pelo que eu captei da lógica, eles basicamente diziam, olha, Deus deu o mundo ao Papa, o Papa deu essa terra ao nosso rei, e agora vocês têm que obedecer. O mecanismo de culpabilização do requerimento é, sem dúvida, a característica mais cruel dele. O documento exigia a submissão total e imediata à Igreja e à coroa espanhola. Caso os lativos não entendessem ou resistissem, o que era mais do que óbvio, né? Totalmente esperado. O texto autorizava o que a época chamava de guerra justa. Ou seja, os espanhóis ganhavam o aval jurídico automático para confiscar bens, tomar as terras e vender as famílias indígenas como escravas. Caramba! E eles ainda achavam que estava por razão. Sim, a última linha do documento basicamente isentava os invasores de qualquer responsabilidade moral. Afirmava que as mortes e a destruição seriam culpa exclusiva dos próprios indígenas por não aceitarem a tal da doação papal. É a institucionalização do gaslighting em escala continental. É tipo jogar na cara a culpa de eu estar destruindo a sua casa e escravizando a sua família é totalmente sua porque você não concordou com o memorando interno que o meu chefe lá na Europa escreveu. E funcionou como base jurídica por um bom tempo. Mas toda essa estrutura bizarra, ela só se sustenta num pilar central, né? Que é a premissa inquestionável de que o Papa é o dono do mundo material e tem o poder de doar o planeta como se fosse o quintal de casa dele. Se alguém conseguir quebrar esse pilar teológico, a justificativa inteira da conquista espanhola desmorona. E é exatamente aqui que a narrativa dessa nossa pesquisa apresenta a figura genial de Francisco de Vitória. Finalmente, o nosso protagonista entra em cena. Sim, o Vitória é a figura central da Escola de Salamanca, um movimento intelectual que ficou conhecido como Segunda Escolástica. Para quem não lembra, a escolástica medieval usava a filosofia de Aristóteles e a teologia de Tomás de Aquino para tentar organizar todo o conhecimento do mundo. E o que o Vitória e a turma dele em Salamanca fazem de diferente? Eles pegam essas ferramentas intelectuais super pesadas da Idade Média e aplicam aos problemas moderníssimos do século XVI, coisas como inflação global, comércio internacional, direitos humanos e, claro, o colonialismo. Ou seja, ele não estava ali só dando opiniões políticas soltas. Pelo que as fontes indicam, ele estava desmontando o sistema jurídico espanhol usando o próprio código-fonte da teologia cristã. Perfeito. A forma como ele ataca a doação das terras pelo Papa é de uma precisão cirúrgica. Ele não chega chamando o Papa de corrupto ou de falso profeta, o que seria suicídio, né? Ele usa a lógica para separar as jurisdições do poder. E qual foi a manobra teórica que ele usou para isso? Fica conhecida como a defesa das repúblicas perfeitas. Baseado em Tomás de Aquino e num outro pensador chamado João Quidort, ele argumenta que o poder civil e o poder espiritual são ordens completamente distintas. Certo, ordens separadas. Mas o que seria exatamente uma república perfeita nessa lógica? Uma república perfeita é aquela que é autossuficiente. Ela não depende de um poder externo para gerir a sua própria esfera. Então, a Igreja é uma república perfeita no âmbito espiritual. Ponto. Já o Estado ou a comunidade política é uma república perfeita no âmbito temporal, material. O que leva à conclusão de que os domínios não se misturam. Se o poder do Papa é puramente espiritual e focado na salvação das almas, ele simplesmente não tem jurisdição sobre o mercado imobiliário global. O Papa não é o senhor civil do mundo. Essa é a grande sacada. A distinção que o Vitória faz é entre o poder direto e a potestas indirete, que é o poder indireto. Explica melhor isso do poder indireto pra gente. Claro.
O Papa só poderia intervir em questões materiais ou temporais se houvesse uma ameaça direta e muito grave à missão espiritual da Igreja. O que definitivamente não era o caso nas Américas. De jeito nenhum. Doar continentes inteiros, traçar fronteiras de comércio, transferir a propriedade de milhões de pessoas que nem cristãs eram, nada disso se enquadra numa ameaça espiritual. Logo, as bulas intercatera do Alexandre VI não têm o menor valor jurídico como escrituras de terra. Caiu a casa da coroa espanhola. Totalmente. O Papa só tinha autoridade para fazer uma única coisa ali: designar a Espanha para a missão de enviar missionários, garantindo que outras potências europeias não atrapalhassem a pregação. Só isso. Mas olha, delegar uma exclusividade de pregação é radicalmente diferente de transferir o domínio financeiro de um império inteiro. Isso me obriga a pensar na realidade prática da vida desse monge. Sim, o risco que ele corria. Exato. Ele ensinava na Universidade de Salamanca, na Espanha, bem no auge do poder da coroa espanhola, e com o Tribunal da Inquisição operando a todo vapor ali do lado. É verdade. Dizer publicamente que as bulas papais eram nulas e que o rei não tinha direito às Américas deveria ser tipo um bilhete só de ida para a fogueira. Como que ele sobreviveu a esse grau de dissidência? A arquitetura do argumento dele era a prova de heresias. Ele conseguiu fazer isso justamente porque se apresentava como o maior defensor da dignidade do Papa. Que inteligente! Ele inverteu a lógica. Exatamente. O Vitória argumentava que misturar o papado com a ganância e a burocracia do domínio territorial era, na verdade, uma forma de rebaixar o ofício espiritual. Ele usa os próprios evangelhos para lembrar que Jesus Cristo fugiu quando tentaram fazer dele rei temporal de Israel. Olha só. Então, se o próprio Cristo rejeitou o domínio civil e político sobre o mundo material, o vigário dele na terra, o Papa, não poderia reivindicar esse poder. É um verdadeiro xeque-mate teológico. Ele vence o debate por elevação moral. Sem dúvida. Mas, ao remover o Papa da equação imobiliária, o Vitória acaba criando um vácuo jurídico imediato. Faz sentido. Porque se o Papa não era o dono das Américas para poder doar para os espanhóis, então de quem era a terra? A resposta óbvia para nós hoje é que a terra era dos indígenas. Mas para a estrutura de pensamento europeu do século XVI, isso exigia provar algo muito difícil. Exigia provar que pessoas não cristãs tinham a capacidade jurídica de serem proprietárias. E como o artigo aborda a forma que o Vitória define esse conceito de posse? O trabalho do Vitória nesse ponto é basicamente a fundação conceitual dos direitos humanos. O artigo foca intensamente na relação entre dominium, que é o domínio, a capacidade de possuir propriedades e governar, e o ius, que é o direito inalienável. Então, na visão dele, deter domínio significa deter direito. Mas a grande questão na época era sobre a origem desse domínio, né? Qual era a justificativa dos invasores? A justificativa teológica dominante entre os invasores era super conveniente. Eles diziam que o direito de propriedade dependia do que eles chamavam de estado de graça. A famosa desculpa de que, como os nativos não eram batizados, eles viviam no pecado mortal e cometiam idolatria. Portanto, o próprio Deus havia confiscado os direitos deles. É muito prático. Se uma pessoa peca, ela perde a casa. E calha de eu estar aqui, armado para ficar com ela. Uma conveniência tremenda. Mas o Vitória destrói esse argumento acionando novamente a filosofia do Tomás de Aquino. Ele separa o direito natural do direito divino. O domínio, a propriedade, não é um presente que Deus dá apenas aos que estão em dia com os sacramentos da Igreja. Então, de onde vem a posse, segundo ele? A posse deriva da própria natureza humana. O ser humano tem domínio sobre a terra porque, antes de mais nada, tem domínio sobre as próprias ações, através do livre-arbítrio e da racionalidade. É a capacidade de pensar e de escolher que te faz um sujeito de direitos, não a sua filiação religiosa. Isso significa que o pecado mortal pode até, sei lá, arruinar o destino da alma de alguém na teologia cristã deles, mas não apaga a imagem de Deus na natureza daquela pessoa. Ela continua sendo um animal racional. E se a racionalidade não some com o pecado, o direito civil à propriedade também não pode sumir. A lógica é irrefutável.
E se a lógica espanhola fosse aplicada com rigor na própria Europa, como Vitória certamente notou, o continente europeu entraria em colapso. É verdade? Afinal, se cometer um pecado grave te faz perder suas propriedades na hora, a maioria esmagadora dos reis, nobres e banqueiros europeus teria que devolver suas terras imediatamente. Essa ironia lógica era o ponto forte do Vitória. Ele provou que hereges muçulmanos ou judeus não perdiam seus bens civis apenas por não serem cristãos. Portanto, os nativos americanos, que sequer tinham tido a chance de conhecer o cristianismo antes da invasão, jamais poderiam ser despojados dos seus direitos fundamentais. Eles eram os verdadeiros donos? Sim, segundo Vitória, eles eram os verdadeiros donos de suas terras, tanto na esfera privada quanto na governança pública antes e depois da chegada dos europeus. O que torna esse detalhe revolucionário, para quem acompanha a gente nessa análise, é a diferença brutal entre caridade e reconhecimento corporativo e legal. O Vitória não está ali fazendo um apelo emocional. Ele não pede que o rei seja bonzinho. Exato, não é sobre ter pena dos indígenas. Ele está inserindo os povos originários dentro do sistema jurídico mais sofisticado da Europa como titulares de direitos. Ele bate de frente e diz: a lei protege essas pessoas. Vocês estão violando o direito natural. E, logicamente, quando o argumento teológico falhou, os arquitetos da conquista precisaram apelar para um plano B. E qual foi a saída deles? Se a religião não autorizava mais o roubo, para onde eles correram? Eles apelaram para a ciência da época. E a ciência política da época era profundamente baseada na antiguidade clássica. A resposta foi buscar refúgio na filosofia secular, especificamente na doutrina de Aristóteles sobre a chamada escravidão natural. E conheço bem essa. Qual era o argumento aristotélico que eles adaptaram? O argumento adaptado pelos pensadores imperiais era de que existem categorias inteiras de seres humanos que são naturalmente limitadas em intelecto. Essas pessoas teriam uma racionalidade tão baixa que seriam incapazes de governar a si mesmas, existindo essencialmente como ferramentas biológicas para serem direcionadas por mentes ditas superiores. É a clássica e terrível narrativa do fardo do homem civilizado. Aquela ideia de, olha, nós precisamos dominá-los e escravizá-los para o próprio bem deles, porque eles são como crianças grandes que não sabem usar a terra ou os recursos direito. Como é que o Vitória desarmou isso? Ele precisou investigar o que constitui a humanidade, né? Exatamente. O Vitória articula a sua refutação através de um conceito jurídico super importante chamado injúria, que significa injúria ou injustiça. A premissa básica dele é a seguinte: você só pode cometer uma injúria contra um ser que possui direitos sobre si mesmo. Entendi. E como isso se aplica na prática? Animais irracionais, por exemplo, não possuem domínio sobre as próprias vidas. Eles agem por instinto. E a filosofia da época determinava que eles existiam para o uso do homem. Logo, você não comete uma injúria jurídica contra um cavalo ou um animal de carga ao usá-lo no campo. Certo. Mas ele cruza essa linha com a condição humana, imagino. E como ele aplica isso àqueles que os europeus consideravam ter uma inteligência inferior? Porque o contra-argumento espanhol com certeza seria o de que os indígenas se pareciam mais com animais de carga do que com cidadãos de Salamanca. Ele traz um exemplo inquestionável. Ele usa o caso das crianças pequenas e das pessoas com deficiência mental profunda, que eram chamadas nos textos antigos de amentes ou dementes. Uma criança de 3 anos não tem o uso pleno da razão governamental. O indivíduo com profunda limitação cognitiva também não tem. É verdade. E, no entanto, a lei espanhola e o direito natural reconhecem que ambos têm direitos. Uma criança pequena pode herdar uma fortuna gigante. Uma pessoa com deficiência pode ser proprietária de terras. Perfeito. Eles podem sofrer injúria porque eles existem para si mesmos, possuem dignidade ontológica e não podem ser escravizados ou usados como ferramentas por um outro humano. A dedução que ele faz é avassaladora. Quer dizer, se uma criança espanhola que não sabe ler, não sabe fazer contas e não entende nada de teologia, não pode ter suas terras roubadas por um acadêmico brilhante da universidade, então um indígena adulto, mesmo que o europeu arrogantemente o considere infantil ou ignorante, também não pode ser roubado. A dignidade não está na quantidade de conhecimento que a pessoa acumulou, mas no simples fato de pertencer à espécie humana. E a sustentação empírica desse argumento
foi o golpe de misericórdia do Vitória na teoria aristotélica. Ele usa uma máxima da época que dizia que Deus e a natureza não falham no que é necessário para grande parte da espécie. É uma improbabilidade estatística e biológica que um continente inteiro, abrigando milhões de pessoas, nasça de repente desprovido da faculdade humana essencial da razão. Até porque basta olhar para as evidências físicas, né? Quando os espanhóis chegaram, eles não encontraram grupos de pessoas vagando sem rumo. Eles esbarraram em cidades monumentais como Tenochtitlan, que era muito maior e muito mais complexa que a maioria das capitais da Europa na época. Sem falar na agricultura em terraços, nos calendários astronômicos de altíssima precisão. Exato. Eles tinham rotas comerciais contínuas, sistemas jurídicos de punição, instituições de matrimônio. Como o próprio artigo que estamos analisando ressalta, não se constrói um aqueduto gigantesco, não se mantém um mercado central e não se institui leis de família sem o uso profundo e coletivo da razão. E o Vitória observou exatamente isso. Ele concluiu que as diferenças que chocavam tanto os europeus, coisas como a falta de escrita alfabética, o desconhecimento total do cristianismo, a ausência da pólvora, não eram de forma alguma indicativos de que os indígenas não eram humanos ou não tinham alma. Eram só o resultado de um sistema educacional e ambiental diferente do europeu. Com certeza. O Vitória até chegou a fazer uma comparação social bem ácida envolvendo a própria Europa. Ele afirmou que se você fosse a certas regiões rurais e super isoladas da própria Espanha, você encontraria camponeses tão ignorantes e rústicos quanto qualquer nativo do Novo Mundo. E, no entanto, ninguém lá sugeria que esses camponeses espanhóis devessem ser escravizados ou perder as casas deles por causa disso. Sensacional. O que nos leva ao núcleo da questão sobre como a inteligência deve ser usada na sociedade. Se a gente trouxesse a lógica lá do século XVI para quem está ouvindo o nosso dossiê hoje e aplicarmos a uma analogia moderna, é tipo argumentar que, ter um PhD em economia e ser o CEO de uma multinacional dá a alguém o direito legal e moral de dirigir até um bairro de periferia, confiscar a casa de uma família que não teve a chance de terminar o ensino médio, expulsá-los de lá e forçá-los a trabalhar de graça na fábrica. Tudo isso simplesmente porque o cérebro e a formação do CEO são mais desenvolvidos? É uma corrupção total do propósito do conhecimento. Não tem cabimento. Não tem mesmo. Essa analogia reflete com muita exatidão a correção que o Vitória impôs à interpretação de Aristóteles. Ele reconhecia, sim, que a sociedade possui disparidades intelectuais e de capacidade administrativa. Mas a inteligência avançada e a aptidão para governar existem para servir ao bem comum. Para proteger os mais vulneráveis, né? Exato. E não como uma licença predatória para roubar as pessoas. Exato. A superioridade técnica de uma nação impõe a ela a responsabilidade da moderação civil, não o direito automático à tirania. Os povos originários eram de fato e de direito donos de si mesmos e de suas posses. Olha, para consolidar este nosso dossiê profundo de hoje, a trajetória que a gente percorreu mostra um pensamento de vanguarda que quase não parece pertencer ao próprio tempo dele. A pessoa que pediu essa pesquisa começou acompanhando a gente num cenário onde as maiores frotas militares do planeta usavam bulas papais como títulos de propriedade universais. Eles basicamente chancelaram a escravidão e o genocídio como meros trâmites burocráticos e normais. E no meio da maior estrutura inquisitorial e imperial da história, a gente vê a segunda escolástica operar com o Francisco de Vitória. Ele isola o Papa apenas na esfera espiritual, isenta a falta de fé como motivo para roubo de terras e ainda esmaga a justificativa científica da escravidão natural. Ele desenha ali com uma clareza matemática que todo ser humano, por ter vontade própria e razão, é um detentor inalienável de direitos e propriedades. Mas a gente precisa ser realista com a história. O desfecho histórico dessas ideias exige bastante sobriedade da nossa parte. É verdade. As alas brilhantes do Vitória na Universidade de Salamanca, infelizmente, não foram suficientes para deter a máquina de moer carne da colonização. Os massacres continuaram a acontecer, o requerimento continuou a ser usado como desculpa para atrocidades sem fim, e a exploração do Novo Mundo financiou o Império Espanhol por mais vários séculos.
A teoria não conseguiu parar a espada. Pois é. Mas tem um legado inegável aí. Com certeza. O Vitória plantou o alicerce absoluto do que viria a ser o direito internacional moderno, o chamado direito das gentes, e também o embrião da legislação de proteção indígena que viria muito tempo depois. Ele forçou o sistema a admitir a sua própria ilegalidade. Ele criou os parâmetros teóricos que nós usamos até hoje para definir o que são os crimes contra a humanidade. Dica mais bem-sucedida e absoluta do seu próprio tempo, aquela ideia de que a civilização europeia tinha o aval divino para dominar qualquer outro povo e ter a coragem de chamá-la do que realmente era, uma invenção arquitetada para justificar o roubo puro e simples. Foi um ato de coragem intelectual imenso. E o que me deixa com o pensamento final dessa nossa pesquisa, uma provocação para quem nos escuta. Se lá no século XVI o mundo inteiro aceitava como ordem natural das coisas e perfeitamente legal invadir um país e escravizar seu povo com base num documento assinado em Roma, quais são as ficções jurídicas do nosso próprio século? É de se pensar. Quais são os contratos, as regras de mercado, os sistemas de exploração de dados ou até de trabalho precarizado que nós hoje aceitamos passivamente como legais, lógicos e totalmente inevitáveis, mas que o Francisco de Vitória do futuro, daqui a algumas décadas, vai olhar para trás e dizer, espera um pouco, isso não é a ordem natural do mundo, isso é apenas mais uma desculpa extremamente elaborada para permitir que um grupo continue explorando o outro. É o tipo de provocação que transforma a forma como a gente lê o nosso próprio tempo. Fica aí essa forte reflexão para quem pediu essa análise profunda e para toda a nossa audiência.